começar o nosso culto nessa noite. Você já cumprimentou o seu irmão que está aí do seu lado? Se não, quero convidar você a dar um abraço apertado, dar graça e a paz, dando que bom, fala que bom que você veio nessa noite, para juntos adorarmos ao Senhor. Amém? Você pode fechar os seus olhos, nós vamos orar, falar com Deus. Curva a sua cabeça, se você puder colocar a mão na altura do teu coração. Comece agora a agradecer ao Senhor por este culto, por esta noite, pela oportunidade de estarmos mais uma vez aqui para adorar ao Senhor. Senhor, muito obrigada, Jesus. Obrigada pela tua presença na nossa vida, obrigada por essa noite. Obrigada, Senhor, por cada irmão, por cada irmã. Oh Deus, pela oportunidade que o Senhor tem nos dado, Pai, de como família poder te adorar, poder cultuar o teu nome nessa noite. Nós te pedimos, Deus, que o Senhor tenha o controle de todas as coisas, que o Senhor conduza este culto, porque nós estamos aqui, Pai, porque primeiramente nós amamos o Senhor. Nós amamos a tua presença, nós amamos ouvir a tua voz. E nós te pedimos, Pai, que, Senhor, tudo aquilo que vem atrapalhar o nosso coração de cultuar a Ti, Pai, todo medo, preocupação, toda ansiedade do nosso coração, nós lançamos aos Teus pés nessa noite. E te pedimos, Jesus, toma o primeiro lugar na nossa vida, toma o primeiro lugar neste culto, que tudo seja, Pai, para a honra, para a glória e para o louvor do Teu nome. Que seja uma noite de cura, que seja uma noite de restauração, que seja uma noite de renovo sobre cada vida que se encontra aqui, Pai. Que possamos sair daqui edificados, ó Deus, pela Tua palavra. Nós te damos liberdade nessa noite e te adoramos, porque Tu és o Deus da nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Você pode levantar as suas mãos e adorar ao Senhor comigo. Você vai dizer: Senhor, a Ti toda honra, a Ti toda glória, a Ti todo louvor, porque Tu és Deus. Aleluia. Glória a Deus. Adore ao Senhor, diga: porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas.
Senhor, diga a Ele. A Ele a glória. A Ele a glória. A Ele a glória. Pra sempre. A Ti toda honra, toda glória, Jesus. A Ele a glória. A Ele a glória. A Ele a glória. Pra sempre. Amém. Quero ouvir essa igreja, diga a Ele a glória. A Ele a pra sempre. Amém. Aleluia, você pode aplaudi-lo. Aleluia. Te adoramos, Jesus. Não há outro Deus como nosso Deus. Você crê nisso? Não há outro Deus que se compare. Só Ele é poderoso. Ele é sublime. Ele é aquele que está sentado sobre um alto e sublime trono. E um dia Ele voltará. Você crê nessa palavra, nessa promessa que Ele nos deixou? Glória a Deus. Vamos adorar o Senhor nessa noite. Como Tu, Jesus, não há ninguém além de Ti. Que manso e humilde assim, não há ninguém igual a Ti. Não há maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso. Tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o Teu amor. Diga! Como Tu, Jesus, não há ninguém além
minha vida é o teu amor. Nada se compara à tua presença. Nada se compara, Deus, ao fato de que um dia nós estaremos face a face contigo, Jesus. Te adoramos, Deus. Aleluia. Espero o dia em que verei, diga, a face do meu amado. Ah, como espero o dia em que a alegria enfim será completa. Erga suas mãos e diga mais uma vez bem forte. Espero o dia em que verei a face do meu amado. Ah, como espero o dia em que a alegria enfim será completa. Sua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor. Ah, como espero o dia em que verei, diga, a face do meu amado. Boa noite, igreja. Graça e paz da parte de Jesus. No início da minha conversão, eu fui em alguns cultos e Jesus, muitas vezes o pregador começava o culto assim: você está feliz com Jesus? Amém. Essa parte é fácil. Glória a Deus. Agora a outra parte: e Jesus está feliz com você? Nessa hora, meu irmão, meu coração tremia, a perna tremia. Igual eu tô aqui.
Toda vez que eu subo aqui, a perna treme, as palavras falham. Mas aprove o Senhor que mais uma vez eu estivesse aqui. Aleluia! Glória a Deus! Vamos orar? Podem curvar suas cabeças quem puder. Pai, nós te rendemos graças, Pai, pelas oportunidades ao qual o Senhor tem nos dado. Te rendo graças pelo alimento que o Senhor puseste sobre nossas mesas. Te rendo graças pela saúde ao qual nós temos. Te rendo graças por nossas famílias. Nossa família espiritual chamada Jeruel. Te rendo graças pelas batalhas que traçamos e batalhamos até chegarmos aqui hoje. Te rendo graças porque você é tudo para nós. E nesse momento, Pai, como vaso de barro, eu quero te entregar o controle de tudo a qual vai acontecer a partir desse momento. Eu não tenho nada de bom para oferecer para os meus irmãos que não provenha de Ti. Então, em nome de Jesus, tenha misericórdia de mim. Derrama sobre mim as palavras ao qual o Senhor quer falar. Tira de mim todo eu, todo entendimento ao qual eu acho que estou certo e governe essa mensagem, em nome de Jesus. Amém. Texto muito conhecido, 1 Samuel 17, do 24 ao 31. Vou ler no meu aqui, mas acredito que ali esteja igual. E quando viram o homem, todos os homens de Israel fugiram dele e ficaram muito temerosos. E os homens de Israel disseram: vistes este homem que surgiu? Certamente ele subiu para desafiar Israel. E será que o homem que o matar, o rei o enriquecerá com grandes riquezas, e lhe dará sua filha, e fará livre a casa do seu pai em Israel. E Davi falou aos homens que estavam junto a ele, dizendo: o que será feito ao homem que matar esse filisteu e remover a vergonha de Israel? Pois quem é este filisteu incircunciso, para que grite desafio aos exércitos do Deus vivo? E o povo lhe respondeu desta maneira, dizendo: assim será feito ao homem que o matar. E Eliabe, seu irmão mais velho, ouviu quando ele falou aos homens. E a ira de Eliabe acendeu-se contra Davi. E ele disse: por que desceste para cá? E com quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Eu conheço o teu orgulho e a inconveniência do teu coração, pois desceste para que pudesses ver a batalha. E Davi disse: o que fiz eu agora? Não há uma causa. Não há uma causa? E ele se virou dele para outro e falou da mesma forma. E o povo lhe respondeu novamente da forma anterior. E quando as palavras que Davi falou foram ouvidas, eles a relataram diante de Saul, e ele mandou buscá-lo. Até aqui. Falar de Davi acho que 90% dos irmãos que estão aqui conhecem a história de Davi. O maior rei que existiu em Israel. O rei que derrubou Golias. O rei não, né? Que na época não era rei. Mas já tinha sido ungido rei. Só não estava no trono ainda. Um personagem tão relevante
que eu fui pesquisar. E vocês têm ideia de quantas vezes a palavra, o nome Davi ou o personagem Davi é mencionado na Bíblia? Alguém chuta? Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Personagem Davi, ou nome, ou personagem é citado na Bíblia 1105 vezes. Então só essa quantidade de citações já traz ele um cara relevante, assim como o irmão pregou na quinta-feira passada, irmão Liceu. E esses personagens relevantes a gente tem que olhar com uma lupa. Porque assim como a azeitona, quando esprememos, sai o azeite, a laranja sai o caldo, o suco de uva, se a gente espremer ele direitinho, a gente consegue aprender bastante coisa com ele. Mas, antes de Davi enfrentar Golias, ele vivia uma vida normal, sem nenhum tipo de holofote, nem mesmo dos seus familiares. Ele ficava no campo com as ovelhas, e todas as batalhas que ele tinha vencido até esse momento estavam no anonimato. Só ele e Deus sabiam. E essas batalhas foram importantes para que ele fosse sendo treinado. Mas se eu posso dizer, o X da questão, a qual fez Davi ser quem ele foi, encontra-se em 1 Samuel 16:13. Esse é o momento que Samuel unge Davi, um improvável, uma pessoa normal como eu e você, com limitações, com dificuldades, com esquecimentos, com afrontas, normal, igual eu e você passamos por afrontas, dificuldades, todos os dias. Algumas vezes o Senhor nos livra sem nós sabermos, graças a Deus por isso, e outras vezes Ele livra e nos mostra que nos livrou, para que possamos dar graças também. E olha o que aconteceu com Samuel. Então Samuel pegou o chifre do azeite, com Davi, desculpa. Então Samuel pegou o chifre de azeite e o ungiu no meio dos seus irmãos. Agora que sabe o superpoder de Davi? Que era um menininho, um adolescente, e derrubou um cara de aproximadamente 3 metros, 2,90 m, já vi 3,5 m. A parte B do versículo. E o Espírito do Senhor veio sobre Davi daquele dia em diante. Até aí, Davi era uma pessoa normal. Cumpria princípios, agradava o coração do Senhor. Mas a partir desse momento, não tem relatado na Bíblia nenhuma derrota de Davi no campo de batalha. Ele fugiu em algum momento por causa do filho. Mas derrota? Tem não. Agora é porque Davi era experiente de guerra? Porque Davi era homem de guerra? Ou porque o Espírito do Senhor veio sobre ele? Essa é a pergunta que nós devemos fazer. As vitórias de Davi estavam baseadas e pautadas no que ele conseguia fazer ou naquilo que o Senhor fazia através da vida dele? Em algumas versões,
Não fala que o Espírito do Senhor veio sobre Davi, não. Diz que o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. E isso explica muita coisa. Porque em 1105 citações, não encontro uma derrota para o rei Davi. Ele pecou. Isso é uma derrota. Mas ele teve a hombridade de reconhecer o erro. Mas no campo de batalha, nenhuma. Até quando não era tão experiente. Até quando fugia de Saul. Saul teve uma certa feita, Saul reuniu 3 homens para pegar uma pessoa. E essa pessoa estava apoderada pelo Espírito do Senhor, nada aconteceu com ele. E o que é mais legal é que ele teve a oportunidade de ferir, pagar na mesma moeda que Saul. Mas ele estava muito mais preocupado em honrar ao Senhor do que tomar o trono. Existem situações na nossa vida que eu e você passamos que são de afronta. Isso era uma situação de afronta. O Elias ficou 40 dias chamando alguém do povo de Israel. E a Bíblia diz que Saul era uma pessoa, não digo tão grande quanto a Golias, mas ele também era uma pessoa de estatura alta. Nem ele, nem ninguém do exército dele teve coragem de encarar Golias. Precisou vir um menino, adolescente, talvez naquela época menor do que eu, se é que é possível. Talvez o tamanho do pastor Zacarias. Mas não era o tamanho, nem as habilidades que diziam quem Davi era. Era aquele que tinha se apoderado dele. E o desafio para nós hoje é solicitar, clamar, pedir ao Senhor que se apodere de nós igual se apoderou de Davi. Não para que tenhamos vitórias, mas para que Ele nos guarde e nós prossigamos para o alvo. E nesse cenário aqui, desses versículos que eu li, existem 3 personagens chaves. Um é Davi, que eu já falei. O outro é Eliabe, o irmão mais velho de Davi. E o outro é Golias. Eu já mencionei, Davi sou eu e você. Eliabe é o tema da mensagem. Não se distraia. E Golias, para muitos, era impossibilidade. Para Davi, promoção. E vamos falar um pouco de Eliabe, para que a gente consiga meditar e entender aquilo que o Senhor quer falar. 1 Samuel 17, 28, 29. Eu já li, mas eu quero reler de novo. E Eliabe, seu irmão mais velho, aqui eu abro um parênteses. Pela lei da primogenitura, ele deveria ser o rei. Mas Deus não escolheu por isso. Deus escolheu pelo coração. Inclusive, ele é dito como homem segundo o coração de Deus. E Eliabe, seu irmão mais velho, ouviu quando ele falou aos homens. E a ira de Eliabe acendeu-se contra Davi. E ele disse:
Por que desceste para cá? E com quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Eu conheço o teu orgulho e a inconveniência do teu coração, pois desceste para que pudesses ver a batalha. Pode deixar aí, Xana. Eliabe. Agora eu quero que você pense nos seus Eliabes da sua vida, porque eles existem. E eles vão ser levantados para que, nesse caso, era para que Davi perdesse tempo. Se ele se distraísse, focando em responder aquilo ao qual Eliabe falou, ele perderia tempo. E ele ia tirar os olhos da promoção, que era Golias. E quantas vezes eu e você, diante de uma afronta, sabemos qual é o nosso alvo, olhamos para ele, mas na primeira falação aqui no nosso ouvido a gente esquece de olhar para o alvo e dá atenção para cá. Distrações. Distrações que nos afastam do alvo. Nesse caso, o alvo era Golias. Mas nós podemos botar o alvo como Jesus Cristo. Quais são as distrações que têm nos impedido de chegar perto do nosso Pai? Não queria pregar essa palavra não, irmão, mas foi o que Deus pediu. Não tem um glória nem um aleluia, misericórdia. E eu volto a perguntar. Talvez você ainda não consiga identificar, mas você precisa identificar onde está o seu Eliabe. Sem superar o seu Eliabe, você não vai chegar no Golias. E assim você não vai conseguir honrar e glorificar o nome do Senhor. Que essa é a nossa principal função. Tudo aquilo que fazemos, quando fazemos, temos que fazer para que o nome do Senhor seja honrado e glorificado. Que Ele seja exaltado através das nossas vidas. Que Ele seja conhecido através do nosso testemunho. Essa é a nossa função, igreja. Temos que fazer o ID? Temos. Existem várias ordenanças. Mas eu acho que quando nós entendemos que o que fazemos é para que a honra e a glória seja do Senhor, fazer o ID fica mais fácil. Nós entendemos que a obra não é nossa, a igreja não é nossa, o microfone a qual eu estou falando não é meu, o púlpito não é meu. Mas existe um Deus que está aqui hoje, que é dono de tudo isso. E Ele nunca nos abandonou. E nunca vai nos abandonar. Porque Ele nos prometeu. Eis que eu estarei convosco até a consumação do século. Ele não falou, se você fizer isso, eu vou estar com o Senhor, com vocês. Não, Ele falou, eis que eu vou estar. É uma afirmação. Então Ele vai estar, irmão. Vai ter parente teu passando por situação difícil, num leito do hospital, como teve o parente de vocês que teve transplante.
eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. A porta do desemprego vai bater na porta de vocês? Eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. A conta de luz vai ser desligada? Eis que estarei convosco até a consumação do século. Glória a Deus. Só tem uma coisa que nos afasta dele. É o pecado. Mas quando nós pecamos, nós temos a oportunidade de reconhecer e mudar. Aleluia. Isso não estava nem no script, mas receba aí. Aleluia. Porque eu tenho recebido. E estou recebendo. E vamos para o último personagem. Golias. Em 1 Samuel 17, do 4 ao 7, diz os pré-requisitos de quem era Golias. E ali saiu do acampamento dos filisteus um campeão, chamado Golias, de Gate, cuja altura era 6 côvados e 1 palmo. Ele tinha um capacete de bronze sobre sua cabeça, e estava armado com uma capa encouraçada, e o peso da capa era de 5.000 shekels de bronze. E ele tinha caneleiras de bronze sobre as suas pernas, e um dardo de bronze entre os seus ombros. E a haste da sua lança era como um eixo de tecelão, e a ponta da sua lança pesava 600 shekels de ferro. E um que portava um escudo ia diante dele. Por que eu trouxe os pré-requisitos? Para que vocês vejam que não foi qualquer um que Davi derrubou com uma pedrinha. Foi um cara que até então, em todas as batalhas que ele tinha enfrentado com os filisteus, tinha ganho todas. Mas nós, eu e você, só podemos enfrentar isso se 1 Samuel 16,13 estiver conosco. Aleluia. Não é sobre nós, é sobre o que o Espírito Santo pode fazer. E Ele vai fazer. Glória a Deus. O que precisamos fazer? Estar disponíveis. Deus adora um coração disponível. Não precisa ser com muitas habilidades, não precisa falar, pode até gaguejar, como foi com Moisés. Pode ter medo, como Gideão. Pode pedir um monte de prova, como Gideão, porque ele estava cheio de medo. Aí quando o negócio começou a ficar bom para o Gideão, Deus mandou ir tirando todo mundo. Só sobrou 300. Misericórdia. Se sou eu, acho que eu saio correndo. Assim não dá para mim não. Mas a chave que é liberada em Golias é: não se distraia com Eliabe. Chame o Senhor para lutar suas batalhas. Que eu acho muito pouco provável que eu, se jogasse a pedrinha na cabeça do gigante por mim mesmo, com a minha força, não cai não, irmão. Mas não cai mesmo. Se eu jogar uma pedrinha na cabeça do pastor Armando, que é fortão, ele não cai? Imagina um gigante de 3 metros. Mas só caiu porque aquela pedra quem jogou não foi Davi.
Quem jogou foi o Espírito Santo do Senhor, Glória a Deus. que tinha se apoderado dele. Em 1 Samuel 16, 13. E eu disse que Golias, para nós, é a promoção. Mas só é promoção quando superamos. Quando não nos acovardamos. Quando enfrentamos. Os desafios vêm, muitas das vezes, da parte do Senhor. E muitas das vezes a gente fala que foi o inimigo. Quantas vezes alguma coisa ruim aconteceu contigo e você falou, o inimigo está furioso? Desde que eu aceitei Jesus, eu nunca vi esse cara calmo. Nunca. Ele só vai ficar calmo quando eu estiver em cima do muro. Ou quando eu estiver jogando no time dele. Enquanto eu estiver hasteando a bandeira do Senhor, o inimigo vai fazer de tudo para me derrubar e para te derrubar. E como minha esposa disse no GC nessa terça-feira, ele não vai vir com que algo que você não gosta não, irmão. E ele nem vai mostrar o chifre, tá? Nem a cauda. Ele vai vir, ó, alinhado. Bom terno, bom perfume, bom carro, boa aparência. Nossos olhos nos enganam muito, por isso que ele vem assim. Ele sabe exatamente como nos tentar. Nós só conseguimos nos livrar das tentações dele quando estamos ligados em Cristo. Ligados na videira. Assim como foi pregado, compartilhado pelo irmão Luiz, no GC também. Um parente. Você que não tem ido nenhum GC, vá. Sei que não tem G6 perto da casa de todo mundo, mas faça um esforço. O esforço não é pelo anfitrião. O esforço é para que você receba aquilo que o Senhor quer te dar. Deus não age só nessas 4 paredes aqui não, irmãos. Na quarta-feira nós não estamos aqui. Quinta-feira estamos. Na sexta-feira geralmente não estamos. No sábado não estamos. De 7 dias na semana, em 3 nós não estamos aqui. Se a gente confiasse que só aqui receberemos a bênção, a gente ia receber 40%, 50% do que o Senhor tem para nos dar. Então, se vocês tiverem oportunidade, não é porque eu sou anfitrião, não. É porque eu tenho visto com meus olhos aquilo que o Senhor tem feito. Usando pessoas que acham que não são para confundir aquelas que são. Aleluia. E assim a gente vai crescendo. Porque GC a gente aprende um pouco, mas GC a gente tem comunhão. GC a gente conhece o irmão mais de perto. GC a gente tem aquele momento de conversar que às vezes aqui na igreja a gente não consegue. Isso não estava na palavra, irmão, mas Deus mandou falar, então eu estou falando. Se ele falou, é porque ele garante. E vamos voltar em Golias. Porque, misericórdia. Acho que não vai dar nem para falar tudo. A chave que Golias destrava, na verdade que Davi destrava através da sua atitude com Golias, é uma chave que eu e você possivelmente já oramos algumas vezes. São coisas materiais, mas que atendem a nossa necessidade. E olha o que diz a palavra, 1 Samuel 17, 25.
Nem estava no script, Xana, mas eu acrescentei aqui, no finzinho aqui. E os homens de Israel disseram: vistes este homem que surgiu? Certamente ele subiu para desafiar Israel. E será que o homem que o matar, o rei o enriquecerá com grandes riquezas, e lhe dará sua filha, e fará livre a casa de seu pai em Israel. Algumas versões diz que Davi ficará isento de imposto. Não sei vocês não, irmão, mas em algum momento vocês já reclamaram de imposto. Em algum momento vocês já oraram por riqueza, ainda que com a melhor das intenções. E o que é interessante aqui é que Davi teve uma oportunidade que muitos de nós não temos. Muitas vezes nós enfrentamos os gigantes e depois Deus nos recompensa. Aqui, ele ficou sabendo disso tudo antes de enfrentar Golias. Olha só que privilégio. Já pensou eu e você, sabendo que aquele gigante que está na nossa frente, que tem nos afrontado, quando derrubarmos eles, ou ele, na minha casa, comigo é mais de um mesmo. Essa história de que é um leão só, tem dia que acho que eles se reproduzem. Deve ter uns 3 ou 4. Não sei se é só comigo, mas comigo com certeza é. Ou eu deixo de matar um e no outro dia tem 2. Alguma coisa do gênero. Seria mais fácil, né? Se o Senhor nos falasse exatamente qual seria a recompensa quando nós derrubarmos nossos gigantes. E aqui eu boto mais uma pequena vírgula. Quando você derrubar teu gigante, porque você vai derrubar teu gigante, Aleluia. arranca a cabeça dele fora. Porque se você não arrancar a cabeça dele fora, ele pode se levantar. Uma pedra não teria matado Golias. O que matou Golias foi a atitude de Davi de passar a faca no pescoço dele. Mas e depois da bênção? O que faremos? Eu já vi aqui algumas vezes relatos falando do finado pastor Morelli, que falava que diziam que ele falava assim: não descansa na bênção não, irmão. Eu não tive oportunidade, mas eu já ouvi algumas vezes essa frase. A Bíblia relata que após ele ter derrubado o gigante, após ter vindo a promoção, Davi foi perseguido. Nós às vezes temos a impressão que quando derrubar o nosso gigante, nós vamos ficar tranquilão. Em algumas oportunidades, Deus pode fazer isso. Mas nós temos que ter na nossa mente, bem cravado na nossa mente, que a bênção não é o fim. E nem a derrota é o fim. Amanhã é outro dia. E depois de amanhã é outro dia. E gigantes novos vão aparecer. E você vai ter a oportunidade de derrubar todos eles.
mas é necessário que nós estejamos prontos para a próxima página. Porque pode ser que aconteça como aconteceu com Davi. Perseguição. Mas foi exatamente essa perseguição e a forma como ele agiu na perseguição que o habilitou para ser o maior rei que Israel já teve. 40 anos de reinado. Com suas falhas, com seus defeitos, mas com o coração voltado para o Senhor. Com o coração disponível para aquilo que o Senhor tem reservado para ele. Mas não é fácil, irmãos. Não é fácil viver isso aqui. Mas também não é impossível. Pessoas simples viveram. Tiveram vitórias, derrotas. Mas uma característica que a maioria dos grandes nomes que estão registrados na Bíblia é não desistir e não se distrair. A maioria deles tinha todos os motivos para desistir. Eu não sou de berço evangélico, mas talvez eu tenha uma lista gigante de possibilidades de coisas que me fariam desistir. Mas o que me fez estar aqui até hoje? Ler histórias como essa, de pessoas simples. Histórias como Davi, histórias como Gideão, histórias como Moisés, todas registradas aqui. Parece que quando o nosso tanque está na reserva, entra uma gasolina a mais e nós conseguimos caminhar mais um pouco. Para finalizar, o Ministério de Louvor pode subir. Jana, bota para mim Filipenses 3, 13 e 14, por favor. Aí está uma das receitas. Para que a gente não se distraia no meio do caminho. Irmãos, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa faço. E é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as coisas que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Oh, aleluia. Glória a Deus. Para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Diante desses últimos 2 versículos lidos, minha oração é para que você vá para casa pensando de uma forma diferente. Que diante do seu Deus não existe impossibilidade. O morto volta a viver
o coxo volta a andar, o cego volta a ver. Exemplos são vários. Então, em nome de Jesus, volte para casa tendo uma visão ampliada daquilo que o Senhor é na tua vida. Deus não era só na vida de Davi, Deus é na minha e na tua vida. E Ele é fiel para cumprir toda e qualquer palavra que Ele lançar sobre nossas vidas. E quando tiver dificuldade, irmão, tenta ler uma passagem que anima tua alma. Em nome de Jesus, Espírito Santo, vamos orar. Eu te peço que o Senhor venha, meu Pai, fazer aquilo que eu não consigo. Que o Senhor venha abundar nosso coração de esperança, perseverança, Pai. Tira de nós toda distração. Apodera-se de nós como fez com Davi. Usa-nos, Pai. Prepara-nos, Pai. Forja-nos, Pai, com uma faca, com uma espada. Em nome de Jesus, não nos deixes iguais. Em nome de Jesus, Pai. Repreende, meu Pai, tudo aquilo que tem tentado nos parar. Ministra nossos corações. Leva-nos para nossas casas com essa palavra no nosso coração ardendo, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Você pode se colocar de pé? Diga, Ele é maravilhoso. Maravilhoso. Admirável. Não sublime. Esse é o teu Deus. Glorioso. Diga bem forte. Tua presença. Aleluia, aleluia. Esse é o nosso Deus. Muito obrigado nessa noite. Um Deus poderoso, amém? Um Deus que nos dá força para vencer o inimigo, a luta, a dificuldade. Como diz a palavra do Senhor em Deuteronômio 28:7. Se os seus inimigos vierem contra ti por um caminho, por 7 caminhos ele fugirá, amém? Porque aquele que é maior está com você. Você crê nisso? Então é crendo nesse Deus, crendo nessa palavra que nós vamos orar nesse momento. Você que precisa de um milagre, você que tem enfrentado um gigante, você que tem enfrentado uma luta, você precisa de um milagre do Senhor, você precisa que a sua força seja renovada. Eu queria convidar você a vir aqui à frente. Nós vamos orar sobre a tua vida. Nós vamos declarar um milagre. Nós vamos declarar portas abertas sobre a sua vida. Nós vamos declarar a força do Senhor sobre você, amém? Porque nós cremos num Deus que pode todas as coisas, um Deus que é fiel para cumprir a sua palavra. E é confiando nesse Deus que nós vamos clamar nessa noite. Vem com o seu coração aberto. Pode chegar mais pra frente, querido. Vem com o seu coração aberto nesse momento. Vamos clamar ao Senhor agora. Os pastores, intercessores, para nos ajudar. Carlos Ney, por favor, nos ajude aqui, irmão. Jana, irmão Carlos Ney. Coloque agora a tua necessidade diante do teu Deus. Porque Ele pode, amém? Talvez você pense, eu não consigo, eu não sei, eu não tenho força. Mas o Senhor pode por você. E Ele vai à tua frente. Amém? Mas se você crê, começa a falar com Deus aí no teu lugar. Começa a declarar agora com fé. Trazer a realidade agora. Aquilo que não existe na tua vida. Em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós te clamamos nessa hora, Deus. Como foi pregado nessa noite, tu és o Deus que pode todas as coisas. Deus, eu não sei qual dia
filhos têm enfrentado, como tem sido a luta, como tem sido a adversidade. Mas nós cremos num Deus que pode todas as coisas. O Deus que é o Criador dos céus e da terra. E nós cremos que para ti não há nada impossível. Por isso nós te clamamos nessa noite, Pai, venha ao encontro. Ó Deus, da necessidade de cada um dos nossos irmãos que estão aqui. Ó Deus, toca agora, Pai, cada filho e cada coração. Abre portas, Senhor, sobre cada vida aqui. Toca, Senhor, na saúde física. Nós declaramos, Pai, que enfermidades sejam curadas nessa noite, pelo poder do nome de Jesus. Toca, Senhor, na alma, nas emoções, toca na mente agora. Ó Deus, nós declaramos a cura agora, Senhor, de toda depressão, de toda ansiedade. Tu és o Jeová Rafa, o Deus que cura, o Deus que transforma. E eu quero declarar que essa noite o bálsamo do Senhor está sendo derramado sobre corações, trazendo refrigério, trazendo renovo, trazendo cura. Toma, Senhor, a família, toma o lares, relacionamentos. Nós declaramos agora o renovo do céu. Ó Deus, converta o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. Ó Deus, que haja paz dentro de cada lar, dentro de cada família agora. Ó Deus, abre portas de emprego, toca nas finanças do teu povo, Jesus. Opera o teu milagre, que as janelas dos céus sejam abertas nessa noite sobre cada vida. Que resposta, direcionamento do céu sejam liberados, Pai, e que o teu nome seja glorificado. Ó Deus, nós clamamos a ti porque a nossa confiança não está em cavalos, não está em carros, não está no governo, não está no homem. A nossa confiança está no Senhor, que fez os céus e a terra. Por isso, Pai, nós te clamamos nessa noite, intervenha, ó Deus, em cada situação. Toma cada família, cada lar aqui, e que o milagre do Senhor aconteça em nome de Jesus, em nome de Jesus. Se você crê, aplauda bem forte ao Senhor. Aleluia! Nós declaramos o milagre sobre a tua vida, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia! Glória a Deus. Amém? Pode acender a luz para mim, por gentileza? Obrigada. Nesse momento nós vamos recolher as nossas ofertas. Aí na sua cadeira tem um envelope. Se você sentir o desejo no coração de ofertar ao Senhor, eu quero ler com você Salmo de número 96, verso 8. Prepare o seu dízimo, a sua oferta, se você trouxe. A nossa oferta ela é voluntária. Você que deseja ofertar ao Senhor, não se sinta constrangido. Amém? Salmo de número 96, verso 8 diz assim: deem graças, deem ao Senhor a glória devida. Vou ler essa versão aqui. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei uma oferta e chegai aos seus átrios. Na minha versão diz assim: deem ao Senhor a glória que lhe é devida e tragam uma oferta e entrem nos seus átrios. Esse salmo de número 96, se você puder ler em casa, é um salmo muito bonito. E é um salmo que, na verdade, ele é um convite para o povo, para toda a terra, adorar ao Senhor. E o salmista começa dizendo: cantai ao Senhor um cântico novo. Ele começa a declarar: cantai, anunciai, deem glórias ao Senhor. Mas de repente, na parte B do verso 8, ele diz assim: tragam uma oferta e entrem nos seus atos. Por quê? Porque o ato de ofertar ao Senhor é um ato de adoração. É uma forma que nós temos de adorar e reconhecer que tudo que nós temos vem do Senhor. Porque a adoração nada mais é do que reconhecer quem Deus é na nossa vida. Quando nós cantamos uma canção, quando nós levantamos as nossas mãos, nós estamos dizendo ao Senhor: Senhor, eu reconheço que Tu és meu Deus. Eu reconheço que Tu és meu Salvador. Eu reconheço que não há outro Deus. E quando eu entrego uma oferta,
Eu estou declarando, Senhor, eu reconheço que tudo que eu tenho vem de Ti. Todos os recursos que estão nas minhas mãos, foi o Senhor que me deu. E isso é um ato de adoração. A Bíblia diz que isso agrada o coração do Senhor. E é com esse entendimento que eu quero convidar você mais uma vez para se colocar de pé. E nós vamos orar. Eu quero abençoar a tua vida, as tuas finanças. Nós possamos entender que essa oferta ela é uma semente, amém? Uma semente que estará sendo lançada numa terra fértil. Porque a palavra do Senhor, ela é fiel, amém? Eu creio que Deus ele vai fazer prosperar na tua vida, aleluia, na tua casa, e tudo que leva o teu nome, em nome de Jesus. Erga suas mãos aos céus. Vamos orar. Pai, muito obrigada por essa noite e por essa oportunidade, Deus, de estarmos ofertando na tua casa. Ó Deus, nós entendemos através da tua palavra, ó Deus, que o ato de ofertar é um ato de adoração a Ti. E nós estamos aqui adorando ao Senhor com as nossas ofertas, com os nossos dízimos, com os nossos recursos, reconhecendo que Tu és o Deus da nossa vida, que Tu és o nosso sustentador, Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Senhor, e tudo que nós temos, Pai, vem de Ti e é para Ti. Por isso, Pai, eu quero consagrar cada oferta, cada dízimo, Senhor, como uma semente que estará sendo lançada. E eu quero declarar, Pai, que essa semente venha frutificar na vida dos Teus filhos. Que o Senhor venha abençoar a saúde física. Que o Senhor venha abençoar o trabalho das mãos do Teu povo. Ó Deus, que portas sejam abertas, que milagres financeiros, ó Pai, cheguem até o lar dos Teus filhos. Ó Deus, o mundo pode estar em crise, mas na casa e no lar dos Teus filhos eu declaro a Tua bênção, a Tua paz, a Tua prosperidade, o Teu favor, Deus. Eu declaro, Pai, em nome de Jesus, receba essa oferta como adoração ao Teu nome nessa noite, em nome de Jesus. Amém, amém. Pode trazer essa oferta com alegria no teu coração. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor por essa oferta, amém? Glória a Deus. Antes de nós encerrarmos, eu quero agradecer a presença do nosso visitante Lázaro, isso? Ali. Amigo, né? Convidado do Dirceu. Seja muito bem-vindo essa noite. É a segunda vez? Glória a Deus. Se voltou, é porque gostou, né? Então seja muito bem-vindo. Que o Senhor te abençoe, te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Amém? Vamos saudá-los, igreja, amém? Sejam bem-vindos Em nome de Jesus. E volte sempre. E se quiser, pode ficar. Dirceu, dê um abraço em nome da igreja, por gentileza. Se você puder no final, amém? Cumprimentar o nosso irmão. Vamos orar. Domingo pela manhã nós temos a nossa escola bíblica dominical, às 9 horas. À noite, nosso culto de adoração. Sei que é final de Copa do Mundo. Como diz o pastor Armando, é do mundo. Né? Sei que é final, mas nós vamos estar aqui para adorar o Senhor. Amém, querido? Glória a Deus, o Senhor conta contigo. Se coloque de pé. Aleluia. Feche seus olhos, curva sua cabeça. Senhor, meu Deus e meu Pai, queremos te agradecer. Obrigado, Senhor, por essa noite tão especial, onde Tu nos deu, Senhor, a oportunidade de estarmos nos reunindo como família espiritual, te adorar, exaltar, proferir cantos exaltando o Teu nome. Obrigado, Senhor. Obrigado pela palavra que veio de encontro aos nossos corações, nos despertando, Pai, nos dando direção,
nos alertando contra as distrações. Pai, entendendo que Tu tem preparado, Senhor, uma recompensa. Ó Pai querido, na certeza de que saímos daqui fortalecidos pela Tua palavra, na convicção de que gigantes cairão e seremos mais que vitoriosos. Em nome de Jesus, completa, Senhor, a Tua obra em nós. Continue nos preparando, nos lapidando, e que a nossa confiança seja fortalecida a cada momento. Pai, em nome de Jesus, ser conosco. Diante das dificuldades e circunstâncias, Pai, renova as nossas forças, porque quando olhamos para nossas forças, percebemos que não tem jeito, mas quando os nossos olhos estão fitos em Ti, a nossa confiança, Senhor, se renova, porque Tu és o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Tu és o Criador dos céus e da terra, e para Ti nada é impossível. Por isso, Senhor, fortaleça cada um dos Seus filhos. Dê um final de semana abençoado e livra-os do mal. Senhor, Te pedimos isso porque nós entendemos que nós precisamos da Tua proteção, do Teu cuidado, e por isso vá à frente dos Teus filhos, abrindo o caminho, Pai, e preparando, Senhor, tudo que eles vão encontrar, para que eles possam, Senhor, ser usados como instrumento em Tuas mãos e receber de Ti a vitória, porque está garantida, porque entendemos que não estamos sozinhos. Tu estás conosco até a consumação dos séculos. Também Te pedimos, Pai, para as pessoas que estão adoentadas, que não puderam estar conosco hoje. Pai, nós cremos que Tu és o médico dos médicos. Toca em cada vida, em cada casa, em cada família. Completa, Senhor, a restauração da saúde. Em nome de Jesus nós declaramos os Teus milagres sendo realidade em cada casa, em cada família, para a honra e glória do Teu nome. Nós Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Estenda a sua mão na posição de receber. Amanhã nós temos a reunião das mulheres aqui entre as amigas, às 20 horas. Não esqueça. Glória a Deus. Amém. Que o grande amor de Deus Pai, a graça salvadora do nosso amado Senhor Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo de Deus sejam com todos, agora e para sempre. Todos digam amém. Aplauda o Senhor. Que Deus abençoe em nome de Jesus.